Podemos iniciar? Amém, então. Bom dia a todos, os irmãos que já estão por aqui, bom dia aos que virão ou assistirão às nossas reuniões de oração. É dia 21 de agosto, vamos começar mais uma reunião aqui na VID. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a palavra diz que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, por essa tecnologia de nos reunirmos pela manhã, Deus, começarmos o dia, Senhor, olhando o Senhor, estando com o Senhor, buscando o Senhor em oração, Deus, mas também vendo, Deus, vendo os nossos irmãos se reunindo, Deus, aqui para orar. Isso é bom, é muito bom, Deus, é bom, Senhor, para nossa alma, é bom para o nosso espírito, é bom para a igreja do Senhor, Deus. Nós bendizemos ao Senhor, Deus, nessa manhã, com nossas vidas, nos colocando, Senhor, à sua disposição, para que o Senhor glorifique o seu nome, para que o Senhor nos use conforme a sua boa vontade, os seus planos, neste dia, Senhor. Abençoa, Deus, a vida, a casa, trabalho, Deus, ministério, saúde dos meus irmãos na jornada desse dia, na missão específica para esse dia de cada um. Que em tudo, Senhor, realmente a gente faça a tua vontade e te glorifique. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Vou chamar o bonde. Bonde, vamos orar pelos enfermos? Vamos fazer essa primeira oração aqui já? Todos aqueles que estão na nossa lista, todos os que acompanham e até os que não estão. Que a vontade de Deus os alcance. Não deu tempo de pôr a lista aí, eu coloco depois. Amém. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos mais uma vez nesta manhã, agradecidos pelo cuidado do Senhor sobre nós. E, ó Pai, temos uma lista grande aí de pessoas com dificuldades, Pai, dificuldades no corpo, principalmente no corpo, pessoas adoentadas, pessoas acamadas, pessoas aí em tratamentos, com a Luciene, tratamentos pesados, ó Pai. Radioterapia, quimioterapia, aguardando filas, como o Paulão, fila de transplante, Pastor Alain, aguardando aí uma melhora no corpo para fazer a cirurgia aí de ponte safena e mamária. Enfim, ó Deus, várias pessoas. E o Senhor, ó Deus, é o único que pode resolver. O Senhor, somente o Senhor, porque tudo é no Senhor. Mas uma coisa eu te peço, ó Deus, principalmente, que dê um toque na mente de cada um, ó Deus, para que haja um despertar para o Senhor. Como sempre temos orado, que cada um, ó Deus, não olhe para a doença, mas olhe para o Senhor. Eu sei que é difícil quando a gente está adoentado ou quando tem um problema, de às vezes se desligar dele. Mas, Senhor, faz isso. Ajuda. Não é impossível, porque nada é impossível ao Senhor. Ajuda cada um deles a tirar o foco só da doença, mas colocar o foco no Senhor, buscar no Senhor, porque a nossa esperança é no Senhor. Ah, tudo é no Senhor. Então, que cada um, ó Deus, tanto os da lista, outros que nem estão na lista, percebam o Senhor neste dia, nesta hora. Aqueles que são teus ou aqueles que também não são, porque o Senhor abençoa todos. O Senhor é Deus de todos. E nós já te agradecemos também, ó Pai. Alguns que já estão se recuperando, como o seu Osmar, que já fez lá os stents, já colocou todos, já está de volta em casa.
e que a tua boa mão, ó Deus, está, esteve, continuará estando sobre ele, sobre todos nós. A minha esposa também, que já se recuperou bastante da gripe, que é uma doença desse tempo, desse período do ano, né? Muita gente com gripe, muita gente com pneumonia. Então, ó Pai, já te agradeço por isso, porque é o Senhor, isso é o Senhor também, que colocou a inteligência, né, para os médicos ali para fazer esse procedimento no seu Osmar e que colocou a tua boa mão para que as células da minha esposa se recuperassem. Enfim, tudo é o Senhor. É Então, ó Pai, verdade. desperta em cada um desses que estão enfermos e também em nós, ó Deus, o desejo, a vontade firme de buscar no Senhor a solução de tudo, porque é só no Senhor. Quando buscamos fazer da nossa vontade, sempre dá errado, normalmente dá errado. Mas quando buscamos no Senhor, é sempre certo, mesmo que a Amém. gente não entenda, mesmo que a gente não concorde, mas é a tua vontade sobre as nossas vidas. E já te agradecemos por isso. Dá-nos essa consciência de que é sempre a tua vontade, porque ela é que é feita, pois ela é boa, perfeita e agradável. Te bendizemos, te agradecemos e intercedemos também pelos nossos irmãos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Por- Obrigado, Bonde. Amém. Para essa próxima oração, eu quero convidar aqui a Julie. A Julie pode orar agora, Julie? Bom dia. Pelo menos eu vi a voz da Julie antes. Se não, vamos adiante. Vou convidar aqui o Giovanni. Giovanni, bom dia. Você pode orar? Não? Marcelo, ele está dirigindo, não consegue. Ah, tá bom. E você pode, Lili? É a Lara. Ai, confundi. Desculpe, Lara. Posso sim. Que ótimo. Então tá bom. Vamos orar pelas nossas autoridades civis. A palavra de Deus diz que se a gente quiser vida mansa, tranquila, a gente precisa orar por eles. Então vamos orar por essas autoridades que Deus instituiu sobre as nossas vidas, que haja temor, que haja boa gestão, que o Senhor nos livre de maus gestores e políticos. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra de manhã. Muito obrigada pelo privilégio de poder acordar com vida e com saúde, ó Pai amado, estar aqui para agradecer por tudo que o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, de uma forma especial, eu quero pedir nessa manhã agora pela vida dos nossos governantes, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia. É um momento triste que nós estamos vivendo, onde eles só pensam em ganhar, eles só pensam em tirar do povo para poder manter as suas luxúrias, né? Os seus banquetes. Então, em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia dessas vidas. Às vezes a gente fica até com raiva, né? A gente peca, pensa até o mal contra eles, mas é como o Marcelo mesmo disse, a gente precisa orar por eles. O Senhor nos instruiu que nós fizéssemos isso, que nós orássemos, né, pelos nossos governantes. Então, abençoe a nossa cidade, Uberlândia, abençoe os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, o nosso governador, né, o presidente do Brasil, o Senado, ó Pai, esse STF, meu Deus, tem misericórdia, toca essas vidas, toca esses corações, eles estão cegos, ó Pai amado, pelo poder, pelo dinheiro, e nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe essas vidas, Espírito Santo, toca esses corações, porque só o Senhor, ó Pai,
É só o Senhor que pode fazer alguma coisa pela vida assim, política, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então nós te pedimos, tem misericórdia, Pai, por favor, em nome de Jesus, intervenha nesse momento político que nós estamos vivendo, intervenha nesse momento político que o mundo está vivendo. Envia o teu Espírito Santo para incomodar essas pessoas, para que essas pessoas se voltem ao Senhor e para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia no nosso Brasil, no mundo, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Lara. Amém, Lara. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Vou convidar agora aqui a Aline. Bom dia, Aline. Não sei se você pode falar. Tá na caminhada, tá em casa. A Aline pode, não pode? Posso. Pode? Que bom. Então vamos orar. Oramos pelas autoridades civis. Quero pedir para você orar pelas autoridades espirituais. Sobre as nossas vidas temos essas autoridades. Então vamos orar para que Deus também abençoe quem tem autoridade espiritual sobre as nossas vidas, para serem bons modelos e guias de fé, né? Sim. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui, orando junto com os meus irmãos mais um dia. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos acompanhe com Teu Espírito Santo, Amém. nos ajude, Senhor, a ser exemplo, Senhor, na vida dos outros. Eu peço a Ti, que o Senhor abençoe os nossos líderes, Senhor, espirituais, os nossos pastores, as pessoas que vão nos discipular, que vão pregar, que vão falar da palavra, que vão nos ensinar, vão nos instruir, que vão nos ajudar, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe cada um, que seja cada um direcionado pelo Teu Espírito Santo, que ajude, Senhor, a endireitar os seus caminhos, ser exemplo, Senhor, na vida dos outros. Fortaleça cada um, Senhor, no momento de dificuldade. E nos ajuda também a nos mantermos no caminho, Pai. Porque muitas vezes é difícil. Na maioria das vezes é muito difícil, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Aline. Deus abençoe. Quero convidar aqui a Lena, se ela puder fazer essa oração, a próxima. Nós vamos ter a primeira reunião do discipulado dos homens. Discipulado é uma coisa que é bíblico, Deus espera de nós que sejamos todos discípulos de Jesus, mas em alguma maneira participando desse grande processo dinâmico de sermos discipulados. Então, quero que a Lena ore por esse movimento que a VID está dando na área de discipulado, especificamente discipulado dos homens, e a reunião que vai ter sexta. Vamos ver se a... Amém, pastor. Bom dia. Bom dia. Vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigada por esse momento agora de oração. Estamos aqui, Senhor, confirmando as orações e clamando ao Senhor, Pai, porque o Senhor sempre tem que ser o primeiro na nossa vida, Senhor, a primícia, Deus. Porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos criou, Senhor, e nos deu vida, Pai, e soprou em nós, Deus. Então, somos ligados no Senhor. Sem o Senhor, Pai, ficamos fracos. Ficamos, Senhor, sensíveis, Senhor, à voz do inimigo. Mas no Senhor, Pai, todos os dias, Senhor, nós estamos fortalecidos, Senhor. E dessa mesma maneira, Senhor, eu coloco esse novo, não sei se será, na verdade, um ministério,
mas esse movimento, Deus, de discipulado, Deus. E temos sim, Senhor, uma caminhada, uma trajetória de muitos anos, Senhor. Muitos irmãos na igreja, Pai, mas talvez, Senhor, muitos não foram discipulados, Senhor, muitos não aprenderam o passo a passo, Senhor, da caminhada, Senhor, não aprenderam a importância, Senhor, das disciplinas espirituais, não aprenderam, Senhor, talvez como dividir, Senhor, ali as culturas familiares e terem uma vida pacífica, Senhor. Infelizmente, nós temos isso ainda, Pai. Famílias que brigam muito por coisas pequenas, por talvez falta de buscar esse momento tão importante que é o discipulado, Senhor. Então, abençoe, Deus, o Saulinho, que o Senhor dê direção para ele, abençoe os nossos irmãos, que o Senhor leve, Pai, realmente nessa sexta-feira, aquilo que realmente vai trazer mudança, Senhor, trazer realmente vida para cada família, Senhor. E eu te louvo, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pelo Saulinho, que tem buscado, Senhor, direção, Pai, para trazermos uma igreja cada dia mais saudável, Senhor. Muito obrigada, que o Senhor abençoe o coração desses irmãos, que eles também tenham abertura para receber, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, os corações são endurecidos e não entendem, Senhor, que nós precisamos muitas vezes, Senhor, voltar lá atrás, Pai. Voltar lá atrás e consertar coisas, Senhor, para que lá na frente, Deus, a gente receba muito mais do que temos recebido, Senhor. Muito obrigada, Pai. Então eu já oro por todos os homens da nossa igreja que são amados do Senhor, Pai. Que o Senhor os presenteie, Senhor, com uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Lena. Irmãos, então vamos se Amém. organizar, vamos fazer a inscrição. Sexta-feira tem o discipulado de homens. Vamos estar juntos. Então, não esqueça, mulheres, lembrem os maridos. Irmãos, oremos para que ninguém pegue nenhuma gripe masculina, né, Helena? Nenhuma dor de garganta e sexta-feira a gente possa se ver lá. Queria chamar o pastor Evandro. Bom dia, pastor Evandro. Você pode fazer a próxima oração? Oba, bom dia. Bom dia. Vamos orar para que Deus aumente em nós e cresça em nós o temor de Deus no nosso coração. Muito importante. A gente está vendo aqui Eclesiastes, né? Um dos temas bem importantes, centrais dentro do livro de Eclesiastes é o temor do Senhor, que é o que o sábio tem, e por isso ele vive melhor. Então, vamos orar para que esse temor seja não teórico, não de boca, mas verdadeiro e apareça em nossas ações. Amém, amém. Como diz a tua palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó Senhor, que tenhamos esse temor, Pai. Sim, que busquemos a tua presença, Senhor, e que cada dia mais e mais, Senhor, o Senhor esteja em nossos corações, nos dando a direção, nos dando o discernimento, nos dando a sabedoria que vem do alto, Pai, para que possamos viver nessa terra, Pai amado, fazendo a diferença, Senhor, sendo bênção na vida do outro, Pai amado. E que continuemos, Senhor, a exercer, Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, Pai, a partir do momento que o Senhor nos chamou para andarmos com o Senhor. Que sejamos luz, sejamos sal, e que onde o Senhor nos levar, Senhor, que possamos testemunhar da Tua presença em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, cada vez mais espelhar o Senhor na vida do outro, Pai. E dar força, dar suporte e amar o próximo como o Senhor nos ama, Pai, e como nós te amamos, Senhor. Nos ajude, Pai amado, que essa sabedoria esteja em nossas vidas, Pai, e que o Senhor cada vez mais exerça em nossos corações e mentes, Pai amado, aquilo que o Senhor preparou para cada um, Senhor, onde o Senhor nos levar, trabalhando com crianças, trabalhando com jovens, trabalhando com adultos, testemunhando cada vez mais do Senhor neste mundo tão escuro, neste mundo tão trevoso, Pai, esse mundo tão
tão difícil, Pai amado, de viver, Pai. Cada vez mais difícil, mas com a tua graça, com o teu amor, com a tua paz, com a sabedoria que vem do Senhor, a gente faz essa obra, Pai, indo em todos os lugares, levando a tua mensagem salvadora a todos que precisam ouvir de ti. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, Amém. pastor. Obrigado, irmão. Amém. Glória a Deus. Vou pedir aqui pro Saulo. Bom dia, Saulo. Termina o seu cafezinho. Tudo bom? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Vamos orar por humildade de espírito. Amém? Bem-aventurado. Felicidade é algo que todo mundo quer. Tem uma lista de maneiras de ser muito feliz, lá em Mateus 5. Então vamos orar por humildade de espírito, né? Que a presença do Espírito em nós gere isso, né? Essa manifestação da presença dele como humildade. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais amanhã o Senhor nos abençoa. Mais amanhã o Senhor nos levanta da cama, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Pai amado. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. O Senhor tem nos ensinado tanto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz. Está à direita do Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor na nossa caminhada, que o Senhor nos fortaleça no sentido da simplicidade, da humildade, do amor ao próximo, da dedicação das coisas que é do Senhor. Nós possamos, Senhor, no Espírito, buscar a humildade, buscar a simplicidade, buscar alcançar o outro através da nossa simplicidade, através da nossa, da nossa sinceridade, Senhor. Que a cada dia que vivemos, que nós vivemos, cada dia que ficamos mais velhos, nós possamos enxergar isso, que ser sincero, ser humilde, ser simples, e o Espírito Santo nos conduzir naqueles passos da nossa vida em todos os sentidos, onde estivermos, na nossa família, nas nossas amizades, no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso viver. Que o Teu Espírito seja o centro da nossa vida e que nós vivamos cada dia mais perto do Senhor. E que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Saulo. Amém. Bom dia, Saulo. Obrigado. Nós vamos fazer mais uma última oração. Eu queria convidar, estou vendo aqui o rostinho da Eunilce, não sei se a Eunilce está disponível agora e pode fazer essa próxima oração. Queria que a gente orasse por relacionamentos que glorifiquem a Deus. Nossa vida é marcada por relacionamentos, né? Quase tudo envolve relacionamentos, sejam de amizades, sejam de casais, seja de pais e filhos, de irmãos na igreja, com pessoas fora da igreja, né? Mas que a presença de Deus em nós faça com que os nossos relacionamentos, partindo de dentro de casa, né? Marido e mulher, pais e filhos, sejam relacionamentos que glorifiquem a Deus. Nilce, não sei se a Nilce pode. Posso? Posso Pode, sim. então, por favor, nos conduza nessa oração. Senhor Deus, a vida de Jesus, teu filho amado, foi baseada em relacionamento, Senhor. Ele relacionou com religiosos, ele relacionou com pessoas como os samaritanos na época que eram totalmente avessos a Deus, aos judeus e vice-versa. O Senhor relacionou com gentios, com religiosos.
E isso foi um ensino muito grande para nós, teus filhos, para que a gente nunca seja seletivo nos nossos relacionamentos, a fim de que o Senhor seja glorificado, Pai, glorificado nos relacionamentos, ó Deus. Senhor, como é importante, ó Deus, quando nós lembramos do Gênesis, que fala que o Senhor passava ali pelo jardim e conversava com Adão, com Eva. O Senhor nos ensina a ter relacionamento, Deus. E hoje em dia, nessa correria, as pessoas pensam tem outras prioridades. Mas que, ó Deus, o teu povo, Senhor, a começar desse grupo aqui, a começar da nossa igreja, a gente possa prezar muito pelo relacionamento, porque através dele a gente consegue demonstrar o amor de Cristo, a gente consegue demonstrar as nossas necessidades, as nossas fraquezas, podermos colocar mesmo o Senhor no meio desse relacionamento, em todas as conversas. Eu te agradeço, Deus, porque esse grupo de oração é uma forma desse relacionamento. Nós nos relacionamos aqui uns com os outros e em oração juntos, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Então, meu Senhor, nos ajude, Deus, nesse dia a glorificarmos o Senhor, a nos relacionarmos, que o Senhor nos coloque assim alertas nos nossos corações quando conversarmos, quando lermos alguma mensagem, quando precisarmos dessa sensibilidade do Espírito Santo para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, Amém. sejam pautados, ó Deus, pelos exemplos que o Senhor Jesus nos deu enquanto esteve aqui e que tem nos ajudado cada dia, através do Espírito Santo dele, a termos esse temor e esse cuidado, esse zelo e essa Uhum. disposição em nos relacionar. Fica conosco no restante desse dia e nos abençoe para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. 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 Bom Amém. dia. Obrigado. Então, irmãos, vamos seguir aqui na nossa marcha lenta no livro de Eclesiastes. Vamos refletir aqui um pouquinho hoje do trecho do capítulo 8, do versículo 2 ao 9. Então, quinta-feira passada, a gente explorou só o versículo 1. E eu falei aqui no grupo que na visão que Salomão consegue obter, né, da análise que ele faz da vida debaixo do sol, onde tudo é ilusão, onde tudo é canseiro e vaidade, ele consegue encontrar um grupo que nesse mundo de ilusões, de canseiras e vaidades e também de injustiças e dificuldades, ele vê um grupo que é o grupo dos sábios. E esse grupo consegue viver bem, ou pelo menos relativamente bem nesse mundo injusto, cheio de trapaças e problemas. E os sábios são aqueles que vivem orientados pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é um prumo que orienta as suas vidas. Biblicamente, o sábio é aquele que segue a palavra de Deus, segue as orientações de Deus, vive segundo aquilo que tem aprendido da Bíblia. Então, e por causa disso, a sua vida, até no semblante, como o versículo 1 fala, né? Até o seu semblante é mais leve, ele vive melhor. Aí agora do versículo 2 ao 9, Salomão vai ilustrar algumas situações práticas que faz esse sábio viver melhor. Essa vida que ele consegue viver nesse mundo corrompido, mas ele consegue viver melhor. Então Salomão vai dar algumas ilustrações a respeito disso. Por exemplo, primeiro, do versículo 2 ao 5, do capítulo 8. Como o sábio lida com autoridades imperfeitas? Salomão agora vai analisar a questão de estarmos debaixo de uma vida que tem autoridade sobre nós e às vezes essas autoridades são imperfeitas. O sábio sabe lidar melhor com essa situação e isso faz com que ele viva melhor. Então, versículo 2. Eu digo a você,
observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Então, irmãos, nós não somos, bem da verdade, nós não somos donos de nós mesmos, como a gente bem gostaria. Não somos, nós de alguma maneira, nós não somos soldados do exército. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente precisa bater continência. Deus colocou algumas autoridades sobre as nossas vidas e nós precisamos lidar com elas. Deus colocou pais, Deus colocou professores, Deus colocou patrões, gerentes, pastores, lideranças eclesiásticas, policiais, governos. Há inúmeras autoridades sobre as nossas vidas nesse mundo, nessa vida debaixo do sol. E dependendo como a gente lida com essas autoridades, vai determinar a qualidade ou o tipo de vida que nós podemos ter aqui debaixo do sol. O ponto que Salomão também traz aqui é que nem sempre essas autoridades são boas. Na verdade, muitas vezes elas poderão ser tiranas e opressoras. Versículo 3. Ou 4, né? E aí pegando e voltando no 3 para fechar o raciocínio. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode perguntar ao rei: o que você pensa que está fazendo? E aí o final do 3 diz: porque ele faz o que bem entende. E aí, como que os sábios lidam com autoridades imperfeitas que fazem o que querem e não podem ser questionadas? Como que o sábio age? Porque ele vive melhor do que os demais que estão na terra. Então Salomão vai dizer aqui que o sábio leva a sério o princípio do respeito às autoridades. Isso é uma das coisas que faz ele viver bem. Ele leva a sério o princípio do respeito às autoridades. Versículo 2. Eu digo a você, observe o mandamento do rei. E isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Então o ensino bíblico diz que a gente precisa respeitar. Nós temos muitas autoridades, desde que nascemos, tem muitas autoridades. Umas passam, outras permanecem, mas nós temos muitas autoridades sobre as nossas vidas. E que muitas vezes elas podem até não ser perfeitas, e eu acho que quase nunca serão mesmo. Mas como diz Romanos 13:1, todas elas foram instituídas por Deus sobre as nossas vidas. E a obediência às autoridades faz parte do temor do Senhor em nossas vidas. Faz parte da vida daquele que teme a Deus, ter um determinado tipo de relacionamento que respeita as autoridades. As autoridades existem, irmãos, para restringir o mal. As autoridades existem, muitas vezes, para ordenar o caos. Então, nós cristãos nos sujeitamos a elas. Não por medo, mas porque a gente vê nelas a expressão de quem Deus é. O nosso Deus é um Deus de ordem. Ele organiza o caos. Ele restringe o mal na terra. E ele vai fazer isso muitas vezes por meio da vocação das autoridades. Claro que nem sempre a gente vai concordar com as autoridades. Muitas vezes elas podem ser tiranas, elas podem falhar na vocação de ordenar o caos. Às vezes elas podem promover mais caos do que ordem, podem. E aí, nesses casos, nós estamos desobrigados a nos sujeitar a elas. Nós temos essa liberdade. O que nós não temos liberdade é de desrespeitá-las. Então, o sábio, ele respeita as autoridades. Versículo 5, quem guarda o mandamento a respeito de obedecer às autoridades, obedecer ao rei, né, que eu falo ali no versículo 1,
Quem guarda o mandamento, 2, quer dizer, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Ou seja, por levar a sério o princípio de respeitar as autoridades, o sábio vive bem. Ele não experimenta nenhum mal, que é o mal da ira das autoridades. Mas pela sabedoria, ele conhece o tempo e o modo, diz o versículo 5. Então, ele sabe quando deve se submeter ou não a essa autoridade, mas sempre sem desrespeitar. O princípio é o do respeito. Então, é isso que a gente precisa observar enquanto cristãos. Segunda coisa que Salomão fala aqui, porque que dá de ilustração, que o sábio vive melhor, é a questão de como que o sábio, segundo ponto, como que o sábio lida com os limites da vida. Versículos 6 a 8. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer. Pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e o mal não poderá livrar os que a praticam. Então, mesmo para o sábio, que vive melhor a vida debaixo do sol, mesmo para o sábio que é guiado pela palavra de Deus e teme a Deus, mesmo ele passará por situações que vai fugir do seu controle. Salomão diz que nós não temos controle sobre o vento, não temos controle sobre o dia da morte, não conseguimos escapar das guerras, do alistamento, de ter que ir para a guerra, se a guerra acontece, é o versículo 8. Então, o sábio é sábio não porque suas capacidades sejam melhores do que os outros, não necessariamente. Na verdade, o sábio bíblico, ele é sábio porque ele consegue reconhecer as suas incapacidades e as suas fragilidades, e diante das suas incapacidades, pequenez e fragilidade, ele escolhe confiar na grandeza, na soberania e no poder de Deus. O sábio bíblico, ele não controla, e ele não quer controlar todas as coisas, mas ele serve aquele que a tudo controla e confia nele. E terceira coisa, como o sábio lida, é como que o sábio lida com as injustiças. Versículo 9. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa, para o seu próprio mal. Então, Salomão, analisando aqui a vida debaixo do sol, ele encontrou injustiças, pessoas que tiranizam, que usam do poder para prejudicar outras pessoas, quer seja o rei ou nós, pessoas comuns, acabamos prejudicando pessoas. Essa triste realidade da corrupção do coração humano, essa incapacidade de amar sem se aproveitar do outro, só aponta, irmãos, para a necessidade de que nós precisamos ter um rei que seja justo e eterno sobre as nossas vidas, e o único que tem essas características é Jesus. Respeitamos as autoridades, nos sujeitamos a elas, mas nossa esperança nunca pode estar nelas, em pessoas. O sábio não confia no poder dos reis, nem no controle da vida. Ele descansa no governo soberano e supremo do Rei Jesus. É aqui que a nossa alma descansa, nas águas agitadas dessa vida. Amém, irmãos? Um bom dia a todos. Deus nos abençoe. E até amanhã, se o Senhor Deus quiser e permitir. Um abraço a todos. Amém. Glória a Deus.